Bom, então, eu sou Cosme Batista, do PPGESA, da UNEB de Juazeiro, e estou com essa responsabilidade de desenvolver esse canal com temas que são estratégicos para o programa. E nós temos esse quadro, que é o quadro de Comunicando Saberes, que acontece esporadicamente, mas a gente quer ver se faz uma regularidade desse canal, desse quadro, para poder trazer temas que são estratégicos para as linhas de pesquisa do programa. E esse tema de educação e interculturalidade, ele é extremamente relevante para a formação dos nossos alunos, que atuam basicamente com demandas de investigação do contexto do semiárido brasileiro e também buscando uma relação intercultural com outros países através de pesquisadores que passam pelo programa, como é o caso do nosso colega Nicola Andrian. Bom, então, para esse momento aqui, para esse momento, nós temos esses dois convidados que eu já adiantei, mas assim, eu vou especificar um pouquinho, bem rapidamente, o currículo deles, porque eu acho que em algum momento eles vão poder falar mais, e vocês já conhecem bastante, né, os nossos colegas aí. Então, Edileise Mendes, professora da UFBA, que tem uma história longa com o tema de educação intercultural, já fez publicações diversas, já participei, inclusive, de um livro que ela organizou sobre os saberes em ensino de português, né, pela editora, não me lembro aqui, mas foi uma editora de São Paulo, de Campinas. Já participei de outras comunicações em congresso com ela e gosto muito da abordagem que ela faz dessa visão interculturalista do ensino da língua portuguesa e do ensino de línguas. E o Nicola, que é o nosso Nicola Andrian, que é o nosso pós-doutorando aqui no programa de PPGESA, na UNEB de Juazeiro, tem também feito um investimento muito importante nessa parte da relação entre Brasil e Itália, discutindo a educação intercultural, buscando atualizar conceitos estratégicos do Paulo Freire, que a gente tem necessidade muita de revisitar Paulo Freire sempre, quando se fala em educação e cultura. E nós não teríamos, né, momento mais importante do que esse, né? Eu acho que nós estamos com duas referências muito importantes para discutir o tema, que deve ter impacto de imediato na formação dos nossos mestrandos, que estão aqui desenvolvendo temas, estudos nessas linhas, nesses temas transversais às linhas do programa, e posteriormente deverá também impactar para todos que estão nos ouvindo aí no Brasil e fora do país, né? Eu acho que é uma live realmente de grande impacto. Eu agradeço demais a vocês pelo convite, já antecipadamente, e vamos ficar por aqui. Eu vou deixar bem claro que eu vou começar a fala... Buongiorno a tutti e a tutte. Como é um momento intercultural, eu vou falar italiano, tá? Tô brincando. Eu vou falar português. Então, bom dia a todos e a todas. É um prazer imenso para mim estar aqui, conhecer a professora Edileise, que eu não conhecia. Grato ao professor Cosme pelo convite e também ao professor Edimerson, que é o supervisor da minha pesquisa. Então, eu sou o Nicola, italiano, mas residente aqui no Brasil. A minha trajetória intercultural, de verdade, começou 20 anos atrás, quando eu estive aqui no Brasil pela primeira vez fazendo estágio da minha universidade. Eu estava cursando Ciências da Educação e da Formação, e o ano anterior ao meu, começaram os primeiros estágios no exterior. E isso foi apaixonante. E entro logo em um conceito e uma palavra que é multicultural, e concordo com a professora Edileise, multicultural, podemos pensar na presença de muitas culturas, né? É uma condição. A Itália, de fato, é um país multicultural. Isso não significa que tínhamos interculturalidade. Vamos ver agora, ao longo do processo. Enfim, essa minha viagem para o Brasil mudou completamente a minha vida, completamente. Eu estou aqui agora, não pensava, era para fazer 2 meses e meio de estágio e voltar para a Itália. Eu estou aqui residente no Brasil e aprofundei cada vez mais esse intercultural. Mas, antes de tudo, eu gostaria, me permita, eu sou muito interativo. Eu gostaria de
trabalhar com vocês, todas e todos que estão aqui presentes nessa live. Professor Cosme, qual seria uma definição rápida de educação contextualizada? Muito rápida. A educação que visualiza a potencialização das diversidades em cada contexto de ensino-aprendizagem. Ok, muito obrigado. Eu vou lançar uma questão para vocês, todas e todos. Podemos responder pela chat. Faz parte da minha pesquisa. Na vossa opinião, o diálogo intercultural é ou pode ser relevante para o desenvolvimento da educação contextualizada e vice-versa? Eu acho que é uma belíssima oportunidade para mim de coletar dados rapidamente. Vou repetir a pergunta, podemos responder pela chat. Vocês acham que o diálogo intercultural seja relevante, possa ser relevante para o desenvolvimento de uma educação contextualizada e vice-versa? O que é que vocês pensam? Por favor, podem responder na chat, sim ou não. Uma pequena coleta de dados. Eu não tenho como escrever no chat. Na sua opinião, professora, o diálogo intercultural é relevante para a construção de uma educação contextualizada? Eu vou escrever aqui no... É para escrever ou falar? Podemos compartilhar. Para escrever, porque fica registrado. Eu não vou falar para não influenciar o pessoal. Tá. Mas podemos responder aqui pela chat. É uma pequena coleta de dados, na nossa opinião. Eu vou falar no privado. Aí, Cristiane, buongiorno. Ela está escrevendo em italiano. Que bello poter conoscere um italiano que habita em Brasília. A gente pode nos conhecer mais, Cristiane. Um prazer grandíssimo meu. Pronto, temos a primeira resposta de Fábio, sim, e muito. Por favor, mandem logo uma resposta. Se de cara, sim, fundamental, a Érica. Acredito que sim, Irani, podemos usar essa, acredito que sim. Eu mandei para você aqui no privado, porque no outro eu não consigo escrever. Tudo bem, já recebemos. A Núbia mandou sim, a Alicia também sim, totalmente, fundamental. Pronto, podemos responder. Eu vou pensar esse momento com vocês, respondendo as perguntas do professor Cosme através da minha experiência. Mas primeiro, eu sempre gosto de puxar a etimologia dos termos. Eu acho que para refletir sobre a interculturalidade, intercultura, nós precisamos pensar só um instante. O que é cultura? Aí seria mais um diálogo entre nós. O que é para mim, Nicola, cultura? O que é para cada uma e cada um de vocês cultura? Gosto muito de Paulo Freire. Eu estou descobrindo cada vez mais esse imenso pedagogo. E ele fala, cultura seria o que dá sentido nas relações humanas. Eu poderia parar aqui, para entrar na linha da professora, mas vamos ver. O Freire também diz, é tudo que o ser humano cria e recria. E é muito importante pensar na cultura, porque às vezes eu tenho mais dificuldades em relações interculturais com meu irmão de sangue, que nasceu na minha família, que é meu irmão, que não com pessoas que moram aqui no Brasil. Então, o que é cultura? Isso é importante para mim, no meu pensar em interculturalidade. Eu acho interessante também nos proporcionar o que a gente entende para multicultural, transcultural e intercultural. Porque, às vezes, lendo artigos, assistindo a reflexões, eu acho que tem, às vezes, um pouco de confusão. Já falamos da multicultural, é a presença de várias culturas, podemos concordar nisso, né? Transcultural, e tem uma pergunta, professor Comer, sobre isso, eu vi na chat, Transcultural pode ser entendido quando tem algo que vai entre uma e a outra cultura. Por exemplo, como o conceito de transdisciplinar. Mas elas não interagem, tem pontos em comum, tem diferenças, mas não há uma interação. É como se fosse um trânsito entre as duas culturas, que mantém os limites, as bordas, né? Viagens, trânsito pelo que é comum, pelo que é diferente. Então, sempre é algo que deixa elas mantendo as próprias características. E
intercultural, esse prefixo inter prevê a interação. A interação. E eu vou querer compartilhar com vocês a minha experiência. Eu vou abrir agora, eu preparei um pequeno PowerPoint, inclusive um vídeo. Eu peço para todos e todas vocês um olhar crítico para responder juntos algumas perguntas sobre o que a gente vai ver agora, que é a minha pesquisa de pós-doutorado, do Programa Nacional de Pós-Doutorado. E eu vou aqui apresentar para vocês 3 pontos chaves do nosso interesse para o intercultural. O primeiro ponto-chave, que vem diretamente de Paulo Freire também. O que nós achamos relevante na intercultura é que é o encontro entre pessoas que são portadoras de cultura. Não há encontro entre culturas fixadas, anônimas. Então, o primeiro ponto de reflexão é nós abordamos o conceito de intercultura através do encontro entre pessoas que veiculam, que portam as próprias culturas. Vocês estão conhecendo o Nicola, italiano, mas a minha visão de cultura é totalmente diferente. Eu vou repetir, de meu irmão, da mesma família. Então, nós achamos interessante e importantíssimo o diálogo entre as pessoas que carregam, que são portadoras de uma cultura. Que, como a professora falou, com certeza não é nada de fixo. É sempre uma contínua construção. E o interessante é que nós construímos juntos esse conceito de intercultura, mas só através do diálogo. O segundo ponto importante para nós é que, para eu entrar em contato com vocês, para eu conhecer vocês, para eu dialogar com vocês, primeiramente eu devo me conhecer. Eu devo conhecer o Nicola, eu devo conhecer as minhas raízes, a minha educação, e por isso que para nós é fundamental a educação contextualizada. Porque senão o nosso diálogo fica lá na superfície. Mas quem sou eu? Aí eu posso dialogar com vocês. Então esse é o segundo ponto. E é por isso também que a gente, na pesquisa, trabalha com o diálogo entre o português e o italiano. Vocês vão ver que os estudantes trabalham com isso, com os 2 idiomas. O terceiro ponto é que mais importante não, são os 3 importantes. E, no nosso diálogo é interessante encontrar, refletir sobre as semelhanças e as diferenças. O que nos torna comum? Porque, por exemplo, sempre me chama a atenção a frase de alguns amigos aqui que falam: Nicola, você é o mais brasileiro dos italianos que eu conheci. Você é mais brasileiro do que muitos brasileiros, meus amigos. Isso sempre me chamou a atenção. Então, no diálogo intercultural, quais são as características que são semelhantes e quais são as diferenças? Então, e também aqui o Paulo Freire tem uma frase no livro Pedagogia da Esperança, um reencontro com a pedagogia do oprimido, de 1993, que me deixa, assim, emocionado. Ele afirma que o caminho para assumir-se como maioria está em trabalhar as semelhanças entre si e não só as diferenças. E assim, criar a unidade na diversidade. Isso para mim é incrível. Então, esse Paulo Freire é imenso. Eu uso esse objetivo. Mas agora, eu gostaria de compartilhar com vocês. Tem perguntas aqui. Exatamente. A Kelly está fazendo uma pergunta muito, muito interessante. Eu posso puxar agora ou vou responder? Vou responder no final, né? Kelly, acho que também a apresentação pode nos ajudar. Sim, existem muitas afinidades entre o Paulo Freire e Dom Milani, muitas. São perguntas interessantes. Então, professor Cosme, eu vou tentar... eu vou compartilhar o trabalho, tá? Então, por favor, sejam críticos nesses 3 pontos
ao longo da apresentação, você vai ver agora a pesquisa minha desenvolvida em ação mesmo. Então, vou fazer esse processo de compartilhar a tela inteira. Pronto. Vocês estão vendo? Ainda não. Estão vendo agora? Sim. O PowerPoint? Agora sim. Pronto. Então, essa pesquisa, vou rapidamente para ficar no tempo. São 3 grandes áreas: internacionalização, diálogo intercultural, a responsabilidade social da universidade e a aprendizagem através do serviço, todas 3 interligadas à educação contextualizada. E pronto, é a única slide com algumas palavras, né? Mas era só para dar alguns elementos, as referências, as principais referências. Uma das principais é o Buber, o Martin Buber. Ele é um filósofo, escritor, pedagogo austríaco, naturalizado israelita. Ele nasceu em uma família judaica e descendente de rabinos poloneses. Então, ele nasceu em uma família multicultural e intercultural. O Milan, que é o meu supervisor italiano, o Cambi, que é um pedagogista italiano, o Freire, claro, e também o Papa Francisco, porque estamos acompanhando algumas atividades vinculadas a um projeto a nível mundial com uma equipe de Papa Francisco. Então, vamos lá. Vou começar com um depoimento de uma estudante que passou 3 meses para fazer o estágio dela aqui em Petrolina, através do projeto que eu coordeno. Ela falou a respeito do conceito de sair do próprio ponto de vista que a professora muito bem colocou como algo de importantíssimo. E ela disse assim: estar na situação de estrangeira me fez pensar muito na capacidade de sair do meu mundo, da minha maneira de pensar, na capacidade de me afastar de mim. Aí, como equipe, trabalhamos bastante na importância de nos expressar, omitindo qualquer julgamento. Prestamos muita atenção para identificar nossas interpretações e opiniões, portanto, vinculadas à nossa cultura e experiência. Porque é como se eu tirasse os meus óculos, eu começo a ver de uma forma diferente. Mas, enfim. Esse é um pouco a situação, no mundo, é um intercâmbio entre 2 universidades, a UNEB, o Departamento de Ciências Humanas de CH3, e a Universidade de Padova. E vocês estão vendo que cada universidade tem a própria comunidade. Mas são 3 minutos e meio de vídeo feito pelos estudantes da UNEB que vão relatar um pouco essa experiência. Vocês estão me ouvindo e vendo bem? Sim, sim, sim. Pronto, então vamos assistir esse vídeo que foi apresentado aqui no Brasil e na Itália. O vídeo tem falas em italiano, mas também em português, tá? Foi feito pelos estudantes da UNEB e relata da experiência do meu doutorado em cotutela. Me desculpe, não tinha falado esse importante aspecto. Eu desenvolvi um doutorado em cotutela entre a Universidade de Padova e a Universidade do Estado da Bahia, antes, claro, do Programa Nacional de Pós-Doutorado. Vamos ver o vídeo, assistir. E noi dobbiamo costruire insieme la comunità, facendo in modo che l'università non sia un'isola felice ma separata, sarebbe infelice, ma sia veramente luogo di incontro, di dialogo, di collaborazione. L'università si realizza Sim, pelo ensino, per la didattica, per la ricerca e per la terza missione. Mas quando um trabalho se propõe Ma quando uno a si reunir propone esses segmentos e cerca di riunire questi 3 segmenti para pensar a formação de per pensare alla sujeitos, formazione del soggetto, especialmente sujeitos juvenis specialmente soggetti giovani, e em formação, informazione é sempre um desafio è sempre una sfida ordinário e extraordinário. ordinaria e straordinaria. Il progetto di ricerca Inter-Eurisland si propone di analizzare e sviluppare in modo giustificato un modello innovativo di internazionalizzazione di esperienze di responsabilità sociale dell'università. Questo attraverso la mobilità internazionale di studenti in corso di laurea che sviluppano percorsi misti di studio e tirocinio all'estero.
projeto de pesquisa visa analisar e desenvolver justificadamente um modelo inovador de internacionalização de propostas de responsabilidade social da universidade através da mobilidade internacional de estudantes de graduação, com um percurso misto de estudo e estágio. O coração da proposta é o projeto de responsabilidade social, extensão, que a universidade desenvolve com a própria comunidade. Um espaço que se torna terra de fronteira, onde a universidade e a comunidade dialogam, ensinam e aprendem mutualmente. Tem um projeto de extensão e de relação intercultural desenvolvido por Nicolás, da Universidade de Pádua, em Juazeiro, tem sido muito importante para o nosso departamento, pois tem trazido um crescimento cultural e acadêmico para as nossas estudantes, e recebemos aí as contribuições das alunas italianas que conhecem a realidade local e interferem nelas. Muito bom ter vocês aqui. São compartilhados os objetivos acadêmicos e as reais necessidades da comunidade, e os estudantes aprendem através do estudo e do serviço solidário. Se isso acontece através da coexistência e colaboração entre estudantes, pesquisadores, professores e técnicos locais e estrangeiros em mobilidade, o modelo é posto em prática, em sua totalidade. E se questo succede con la compresenza e con la collaborazione di studenti, ricercatori, professori e tecnici amministrativi locali e stranieri in mobilità, il progetto Inter-Eurisland viene proposto e implementato nella sua globalità. Inter-Eurisland! 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 Ciao! Pronto, voltamos. Eu sempre preciso agradecer a essa turma da UNEB de jornalismo que realizou esse trabalho muito interessante. Eu uso até o termo bacana, eu gosto dessa palavra. Rapidamente, para concluir, quando a gente fala de educação para uma cidadania proativa, a gente pensa principalmente nesses pontos. E as atividades principais para nós, da equipe de pesquisa e de ação, são as atividades justamente interculturais, que nós chamamos até de educação entre pares, que os estudantes, os intercambistas desenvolvem. Então, eles criam relações, eles criam diálogos e atividades juntas, como aqui nós vemos quando eles vão, as nossas brasileiras vão, eu usei nossas, né? Eu me sinto brasileiro e italiano, vão no aeroporto esperar as moças que vêm da Itália, o curso de italiano, de língua e cultura italiana, conduzido por mim e pelas estagiárias com os estudantes do DCH, momentos em rádio, tanto aqui no Brasil como lá na Itália, na universidade, momentos de encontro na universidade com os tutores do intercâmbio, momentos de formação, um seminário em Roma, 3 dias. Aqui à esquerda, vocês estão vendo lá em cima a estudante do DCH, Jamile, que está dando o curso
de italiano e língua e cultura italiana para os italianos que depois vieram para o Brasil. Aqui embaixo, o contrário, a apresentação do DCH lá em Pádua, enfim. Do ponto de vista da relação, nós pensamos que esse vínculo entre eles é, de fato, algo de altamente educante. E eu puxo mais uma conversa. É o relatório final dessa estudante, comunicar. Esse é exatamente o ponto. Usando habilidades, recursos, capacidades que você nem sabia de ter. É conhecer a si mesmo antes de conhecer o outro. É saber esperar o tempo do outro, que deve decidir se ele quer entrar em um relacionamento com vocês. Eu acho essa frase incrível. É saber ouvir, sem pretender já ter uma resposta pronta, uma determinada solução. É se envolver, se expor, compartilhar sentimentos e emoções. Ela puxa um assunto muito importante. Quando nós falamos de diálogo, eu preciso compartilhar. Não posso só falar ou só ouvir. O diálogo de verdade é quando as pessoas envolvidas compartilham. E essa foi uma experiência de uma semana atrás com as estudantes do DCH de Salvador e os intercambistas italianas que virão para cá de agosto. Acompanhamos a construção de um vídeo por algumas das pessoas das etnias que vocês estão vendo da Bahia. Então, eles fizeram o vídeo e os estudantes italianos e brasileiras traduziram do português ao italiano e depois fizemos o encontro com os protagonistas do vídeo. Do ponto de vista educativo, esse momento foi incrível. Eu nem consigo relatar para vocês todos os pontos fortes de um momento assim, de diálogo e de interação. Pronto, aqui além das atividades anteriores, tem os seminários didáticos, tanto lá em Pádua, na universidade, na comunidade, como aqui em Juazeiro. Tem os momentos de oficinas didáticas entre os estudantes da universidade e as comunidades. Estão vendo aí o Casa Lá, e fizemos um momento com a turma toda de relações interpessoais e dinâmicas de grupo. Embaixo estamos na universidade em Rovigo, na Itália, com as estudantes brasileiras e os cidadãos migrantes da cooperativa onde elas faziam o estágio. Aqui embaixo estamos com os adolescentes em conflito com a lei, aqui em Juazeiro, onde as italianas estavam fazendo o estágio. Enfim, uma relação entre universidade e comunidade. Esse também é diálogo intercultural. A cultura da universidade, a cultura da comunidade. E um dos últimos relatórios, essa é uma amostra do DCH terceiro, curso de pedagogia. Meu projeto tive como principal objetivo motivar a aprendizagem da língua italiana, algo que é realmente um desafio após experiências traumáticas, além do fato de não conviver com os italianos em sua vida cotidiana. Ela trabalhava com cidadãos migrantes da cooperativa. E veja aí, o fato de Freire. Comecei a contar parte da minha experiência para aprender italiano, pois eles estavam curiosos, porque eu cheguei aqui na Itália há menos de tempo que eles. Então, eles tinham algo em comum. Ser estrangeiros e precisar, querer aprender o idioma italiano. E aqui são as gerações das estudantes intercambistas. Nessas fotos vocês estão vendo 5 diferentes gerações, porque é um ciclo contínuo. Um semestre na Itália e um semestre no Brasil. Então, por exemplo, se eu estou ensinando aqui a cultura, o idioma português aos italianos, quando eu vou na Itália, o próximo semestre, eu encontro eles. E lá eu serei o, entre aspas, professor facilitador do português para os que virão para cá. Então, é um ciclo contínuo. E vou finalizar, mais uma vez, puxando a conversa da professora. Vamos falar de pontos de vista. Veja, esse é o mapa do mundo. Esse também é um mapa do mundo. E esse também é um mapa do mesmo mundo. Mas o mundo visto por posições, por olhares diferentes. Veja, o que está no meio aqui do mapa? O que está no meio do mapa aqui? O que está no meio do mapa aqui?
E vou finalizar essa minha parte com a fala de uma das últimas estagiárias, que aqui vocês estão vendo uma atividade de yoga no CAPS infantil, aqui em Juazeiro. Ele é da área de psicologia. A sensação era de estar dentro de um caleidoscópio de relacionamentos, atividades, reflexões e conscientização que deram origem a uma minha visão mais ampla e crítica, tolerante e inclusiva, mais calorosa e humana do mundo. Pronto, acho que não estou mais compartilhando. Confirma? Sim, Pronto. firmando. Muito bom, Nicola. Fiquei no tempo. Até 25 minutos só, professor. Mas então gostaria de remarcar, antes do debate, se posso usar para os meus últimos 5 minutos, esses 3 pontos-chave da nossa pesquisa. Lembrando que o primeiro, o que é relevante para nós é o encontro entre pessoas que veiculam, são portadoras de cultura. Não é um encontro entre a cultura italiana. O que é cultura italiana? A cultura brasileira. O que é a cultura brasileira? Mas entre pessoas. E aqui nasce o diálogo verdadeiro, a construção desse através do diálogo. O segundo é que para dialogar, eu preciso me conhecer. Eu preciso conhecer cada vez mais as minhas raízes e o meu contexto. Valorizar o meu contexto para poder dialogar e conhecer um outro ponto de vista, um outro contexto. E o terceiro é o reconhecimento e a valorização das diferenças e das semelhanças. Pronto. E, mais uma vez, agradecendo por esse belíssimo momento de troca. Mais uma vez. Muito grato. Muito grato também, Nicola, o PPGESA, o nosso departamento, DCH, da UNEB de Juazeiro, o PPGESA, o Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos. O canal PPGESA agradece a sua contribuição.